Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Que Jesus esteja ao lado de todos vocês nesse momento. Que o Espírito Santo possa envolver vocês para entender a mensagem de hoje. E a mensagem de hoje é sobre o perdão. Uma mensagem muito interessante, muito bonita também, né? Como nós precisamos desenvolver o perdão e pedir o perdão também, né? A gente sabe que todos nós precisamos do perdão divino, né? A gente precisa do perdão de Deus. E também que o próximo nos perdoe. E nós também precisamos dar o perdão. Isso é muito importante. Como nós precisamos desenvolver o perdão, né? Receber e dar o perdão. Porque somos falhos e pecadores, como todo mundo é. Né? Todos nós, gente, somos falhos, pecadores. Né? A gente erra todos os dias. Por isso a importância de pedir o perdão e saber também perdoar. A gente também ofendemos as pessoas, magoamos as pessoas, ferimos elas. Então a gente carece de tanto dar o perdão como receber o perdão. O que a Bíblia ensina a respeito desse tema? Um tema fabuloso que vamos aprender agora. E eu gostaria de começar falando de Davi, a história de Davi. Como Davi, gente, errou na sua vida. E errou muito. Né? Não sei se vocês conhecem a história de Davi. Mas Davi, ele foi um homem, né, que ele assassinou, ele mentiu, né? Como é que eu posso dizer? Eu não sei se essa palavra é certa, porque ele cobiçou a mulher do próximo. Então ele fez muitas coisas erradas. E Deus, mesmo assim, o perdoou. Né? Ele se arrependeu, ele buscou o perdão de Deus e Deus o perdoou. Então o que eu quero falar com isso? Que não existe perdão, gente, no mundo que Deus não possa perdoar. Existem muitas pessoas, né, que às vezes a gente quer levar a palavra, quer levar Jesus e as pessoas falam assim, né? Mas eu já fui tão longe, né? Como que Deus vai me aceitar? Deus aceita, porque Deus é um Pai. Se a gente não chegou no ponto de pecar contra o Espírito Santo, Deus ele aceita. E como que eu sei que eu ainda não pequei contra o Espírito Santo? Só o fato de você estar recebendo a palavra de Deus, estar ouvindo de Jesus, entende? Você não foi tão longe que Deus ainda não possa te alcançar, como alcançou Davi. É isso que eu quero dizer. Davi pecou tanto, foi tão longe que Deus ainda o buscou. E Davi recebeu o perdão de Deus, né? E foi considerado segundo o coração de Deus. Né? Que coisa linda, que a gente precisa entender sobre isso. Precisamos entender uma coisa: mesmo que a gente se converta, entregamos as nossas vidas a Deus, nós ainda vamos pecar. Isso é uma coisa importante. Por mais que a gente ainda entregue a vida a Cristo, né? A gente se converteu, entregamos a vida a Cristo, isso não quer dizer que a gente vai parar de pecar. Entende? A gente ainda estamos no processo de santificação, que é um processo da vida inteira. Entende? A gente vai, uma hora a gente cai. Só que há uma diferença entre a gente cair sendo cristão e a gente cair sendo do mundo. Quando a gente cai sendo cristão, a gente pede perdão, a gente vai atrás de Deus, buscando o perdão de Deus, né? Ao contrário das pessoas do mundo, que pecam e estão nem aí, né? Continua a sua vida. Então assim, uma hora nós vamos cair. Então a importância de pedir perdão a Deus todos os dias, porque a gente precisa do perdão de Deus constantemente em nossas vidas. Então a importância, né? Isso é uma coisa muito
importante na vida de um cristão. A gente precisa pedir perdão a Deus todos os dias. Todos os dias, porque é todos os dias que a gente peca. Entende? Às vezes a gente peca sem saber que a gente pecou, mas a gente peca. Porque o pecador, ele sabe fazer o quê? Ele sabe pecar. Entende? Deixa eu ver aqui. Gostaria de explicar um pouquinho aqui sobre a cerimônia da Santa Ceia. Né? Que é uma cerimônia muito importante, gente. Que assim, todas as vezes que você souber que tem Santa Ceia, participe. Participe. Porque a Santa Ceia nada mais é que Deus ele fechar de novo a sua vida para começar. Que nem o batismo. Quando você batiza, no momento do batismo, Deus perdoa os seus pecados passados e ali começa uma nova vida. A Santa Ceia é basicamente isso. Né? Deus ele perdoa de novo os seus pecados e você começa uma nova vida. Então é muito importante a gente participar de Santa Ceia. É muito importante. Então Santa Ceia que foi estabelecido pelo próprio Cristo. A Santa Ceia é uma cerimônia de perdão dos nossos pecados, que buscamos de Deus, e uma conciliação a algum irmão que estamos magoados. Então, se tem algum irmão ali da igreja, né, que às vezes você está magoado, no momento do lava-pés, entende? Se aproxime desse irmão. Esse é o sentido da Santa Ceia. Perdoar os pecados, pedir perdão. Se aproxime desse irmão, né? E fale para ele, posso lavar os seus pés nessa Santa Ceia? E é nesse momento que o Espírito Santo envolve essas pessoas, né? E começa uma nova vida. É lindo, é muito lindo. Pelo lava-pés, o comer do pão, beber o puro suco da uva, esses elementos trazem perdão. Então, muito importante, nós participarmos de toda a Santa Ceia. Então assim, vamos começar no livrinho aqui agora. Jesus praticou o perdão de modo abrangente em seu ministério terrestre. Ele disse dezenas de vezes, estão perdoados os teus pecados. Mateus 9:2, Lucas 5:20. Quando Jesus ia curar as pessoas, né, Jesus sempre falava, os teus pecados estão perdoados. Mesmo na hora da morte, sofrendo os tormentos da crucifixão, sua oração foi, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. A importância do perdão. O perdão é uma coisa, sabe, crucial na vida de um cristão. Certo? Se você quer o perdão de Deus, a gente precisa aprender a perdoar as pessoas também. Assim, como precisa do oxigênio para respirar, o ser humano depende do perdão de Deus. Olha a gravidade. Precisamos dele a cada instante. Como, porém, o perdão divino pode ser alcançado? E quando ofendo alguém ou sou ofendido, a quem devo pedir perdão? Então a gente vai aprender, né, nesse estudo de hoje muitas coisas legais e bonitas sobre o perdão. Então a primeira perguntinha está fazendo assim: em que situação se encontra o ser humano? Romanos 3, 10 e 23. Diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Agora o 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Olha só como a gente precisa do perdão de Deus todos os dias. Então, em que situação se encontra o ser humano? Afastados de Deus, porque todos pecaram.
Todos nós somos carentes, gente, da graça de Deus. Todos nós somos carentes do perdão de Deus. Precisamos desenvolver isso em nós todos os dias. Como alguém pode ser justo diante de Deus? É unicamente por meio de Cristo que alcançamos harmonia com Deus. Mas como devemos chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão fez no dia de Pentecoste, quando convencia do pecado, clamou: "Que faremos?" Atos 2:37. A resposta de Pedro foi: "Arrependei-vos." Atos 2:38. Noutra ocasião disse: "Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados." Então, assim, não é só o fato de pedir perdão, gente. Existe a mudança de vida. Quando eu peço perdão a Deus, eu me arrependo e peço perdão a Deus, eu não posso ficar só nisso. Ah, fui perdoado, agora eu posso fazer de novo. Não. A gente precisa ter o processo de santificação, mudança de vida, que foi o que aconteceu com Davi. Davi errou tanto, mas Deus viu no coração de Davi uma mudança, um querer de mudar. Isso é muito importante na vida de um cristão, né? A gente sempre vai cair e às vezes a gente cai no mesmo pecado, na mesma tentação. Só que precisa haver um querer no seu coração de mudança. E Deus vê isso, porque Deus vê todas as coisas. E se Ele vê que aquele perdão que você está pedindo, e você está caindo várias vezes no mesmo perdão, mas Ele vê que você está tentando mudar, você está tentando não cair mais naquele pecado, só que às vezes, eu confesso, gente, às vezes o pecado ele é tão poderoso que às vezes a gente não consegue sair dele. Né? Às vezes demora um tempo para a gente sair daquele pecado que a gente não consegue sair. Mas através de muita oração a gente consegue. É por isso a importância de orar. A gente precisa orar, gente. Orar constantemente. Sabe, não é orar uma vez por dia, não é orar uma vez por semana. É todo dia. De preferência 3 vezes por dia. Que eu ainda acho pouco. Né? De manhã, na hora do almoço, à tarde, 3 horas da tarde e à noite, né? Antes de dormir. Precisamos buscar isso em nós. Então, a segunda perguntinha diz assim: que oração Davi fez depois de haver pecado contra Deus? Salmos 51, 1 e 2 e 10. Olha o que Davi falou para Deus depois que ele caiu em pecado, né? Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Agora o 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Olha que lindo, olha que lindo, que força. É isso que nós precisamos buscar de Deus quando a gente peca, quando a gente erra. Sabe, gente, a gente precisa ter essa vontade de querer ser perdoado. Né? Não só faz, né? Assim, Senhor, me perdoe, em nome de Jesus, amém. Não é assim. Converse com Deus, fale para Deus: Senhor, nossa, foi tão difícil, eu não consigo sair desse pecado. Senhor, é tão difícil, me ajuda, me perdoa, sabe? Ter uma conversa íntima com Deus sobre isso. A oração de Davi, depois do maior erro da sua vida, ilustra a natureza da verdadeira tristeza do pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Ele não fez nenhum empenho por atenuar a culpa. Não foi o desejo de escapar ao juízo que lhe inspirou a oração. Davi reconheceu a enormidade de sua transgressão,
viu a contaminação de seu ser e sentiu nojo do pecado. Não suplicava unicamente o perdão, mas também um coração puro. Desejava a alegria da santidade e estar mais uma vez em harmonia com Deus. Essa deveria ser a nossa oração de perdão. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer que erramos, enxergar o erro, enxergar que erramos, sentir nojo do pecado. Então a segunda perguntinha fala assim, né? Que oração Davi fez depois de haver pecado contra Deus? De arrependimento. Ele fez oração de arrependimento, pedindo purificação, vida nova e um coração transformado. Peça isso a Deus, porque é isso que eu acabei de falar. Não é fácil, às vezes, sabe, vencer uma tentação, mas peça isso a Deus. Por isso a importância da gente orar constantemente para não cair em tentação, entende? Terceira perguntinha fala assim: quem somente pode perdoar pecados? Aqui é importante. Quem somente pode perdoar pecados? Salmo 134, Marcos 2, 7. Já vou para Marcos aqui. Marcos 2, 7 diz assim: o que é isso que esse homem está fazendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Então os judeus aqui, eles estavam acusando a Jesus, porque Jesus ele perdoava pecados, né? E na lei, né, ali falava que quem pode perdoar pecados? Só Deus. Só que Jesus ele é o quê? Ele é Deus. E é por isso que o povo judeu queria crucificar Jesus, matar Jesus. Porque eles não acreditavam que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, ele é Deus. Então assim, quem que pode perdoar pecados? Quem somente pode? Só Deus. Nenhum homem, gente, tem a autoridade e o poder para perdoar os outros pecados. Entende? A gente precisa buscar saber um pouco mais sobre isso. Né? A gente não pode sair perdoando pecados que a gente pecou contra Deus, a não ser que um irmão pecou comigo. Né? Vamos supor que um irmão ele me magoou, né? Aí ele vem pedir perdão a mim. Aí sim eu posso perdoar, né? Na linha horizontal. Na vertical eu só posso pedir perdão a Deus. Né? E se eu faço alguma coisa contra Deus, nenhum ser humano pode perdoar esse pecado que só Deus pode perdoar. Entende o que eu quero dizer? Eu só posso perdoar um pecado, um irmão pode perdoar quando eu peco contra alguém. Se eu peco contra Deus, só Deus pode perdoar esse pecado. Nenhum homem tem autoridade para fazer isso. Nenhum. Nenhum ser humano tem o poder de perdoar pecados. Somente Deus, por meio de Cristo, aquele que nunca pecou, pode nos conceder perdão e paz de espírito. O ensino de que algum ser humano tem poder de perdoar pecados não está em harmonia com a Bíblia. Nenhuma ação humana é capaz de conseguir o perdão. Somente Deus, em Jesus Cristo, pode perdoar nossos pecados. Por isso, devemos nos aproximar dele com o coração verdadeiramente arrependido. Ele é a fonte do perdão. Ele, só Deus, é a fonte do perdão. Nenhum homem pode perdoar os nossos pecados. Nenhum. Quarta perguntinha. Só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? Que é isso que a gente acabou de falar, né? João 20, 23, Efésios 4, 32. João 20, 23 diz assim: se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não são perdoados. Que é isso que eu acabei de falar.
Né? Quando um irmão vem e me magoa e pede perdão, eu tenho que perdoar. Certo? Agora, quando eu peco contra Deus, entendeu? Eu não posso pedir perdão em algum lugar, pedir perdão a essa pessoa, para essa pessoa me conceder o perdão. Não. Eu tenho que ir direto à fonte, pedir perdão a Ele, somente Ele. Olha o que fala aqui em Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então a gente precisa criar o hábito de nos perdoar. Né? Às vezes eu magoo alguém, às vezes alguém me magoa, eu vou lá e peço perdão, alguém chega e pede perdão, eu dou o perdão, né? Para que quando eu pedir perdão a Deus, Ele também me perdoe. Porque como que eu vou pedir perdão a Deus, gente, se eu não consigo perdoar o meu irmão? Então assim, só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? Nós também temos que perdoar o nosso próximo e pedir perdão também, como a oração do Pai Nosso nos ensina. Né? A oração do Pai Nosso ensina que nós devemos perdoar o nosso próximo. Né? Enfim, o perdão tem duas dimensões. Se é verdade que todo pecado deve ser confessado a Deus, dimensão vertical, e também é verdade que devemos buscar o perdão quando ofendemos alguém, dimensão horizontal. Jesus mesmo ensinou: se teu irmão pecar contra ti, arrependa-o. Repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17, 3 e 4. Então, assim, o perdão ele não tem limites. A gente tem que perdoar constantemente pro resto da vida. Perdoe, perdoe, perdoe. Quinta perguntinha. O que é necessário, segundo a Bíblia, para se alcançar a remissão de pecados? Atos 2, 38. Então está escrito assim, Atos 2, 38. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos... Não, 38, estou lendo 39. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então, o que a gente precisa para receber o perdão de Deus? Arrependimento. A gente precisa se arrepender, né? E depois do batismo a gente vai falar disso num estudo próximo, que é importante a gente também se batizar, né? Para que Jesus apague os seus pecados e comece uma nova vida. Então o arrependimento é a primeira condição para o perdão, mas somente quando se permitir a atuação do Espírito Santo no coração. A gente precisa deixar o Espírito Santo mover isso na gente, o arrependimento, a mudança de vida, nos convencendo dos erros e da necessidade de mudança. Precisamos mudar. É aquilo que eu falei, a gente não pode só pedir perdão, a gente tem que pedir perdão e mudar de vida. Assim como não podemos alcançar o perdão sem Cristo, também não podemos nos arrepender sem que o Espírito Santo nos convença do pecado. Então não pode ser um perdão de boca para fora, gente. Tem que haver mudança no nosso comportamento. Tem que ter santificação. Então a gente não pode só pedir perdão e ter o remorso, né? Digamos assim. Porque o remorso vai fazer você cair no mesmo erro. A gente tem que pedir perdão de coração, se arrepender de coração e mudar de vida. Tentar não praticar aquilo de novo.
Sexta pergunta diz assim: depois de arrependido, o que o pecado deve fazer? Pecado não, o pecador. O que o pecador deve fazer depois do arrependimento? Então diz assim, 1 João 1,9: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Isso aqui é importante. Quando a gente se arrepende, né, gera um arrependimento que você errou e tal, e você pede perdão, né? O que tem que fazer? A gente precisa confessar, né? Dar nomes aos nossos pecados. Nossa, Senhor, sabe, eu menti para aquela pessoa, entende? Eu não deveria ter feito isso, falei isso dela. Nossa, Senhor, me perdoe. Dá nomes, confesse, fale para Deus o que você fez, dando nomes aos pecados. Isso é muito, muito legal e muito importante, porque a gente acaba se aproximando mais de Deus. Porque assim, gente, isso aconteceu comigo, tá? Antes de eu saber disso, eu só pedia perdão a Deus. Ah, Senhor, me perdoe em nome de Jesus, amém, tá? Aí eu fui conhecendo mais sobre a Bíblia e fiquei sabendo sobre isso e comecei a dar nomes aos meus pecados a Deus. Incrível, que coisa fantástica. Parece que ia saindo um peso de dentro de mim, sabe? E parece que eu ia ficando cada vez mais íntimo com Deus. Uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. E hoje, assim, quando eu peco, né? Faço alguma coisa que não é certo, faço alguma coisa que me magoa, né? Eu começo a pedir perdão a Deus dando nomes. E é uma intimidade tão grande que parece que a gente consegue com Deus através disso, que é sobrenatural, gente. É muito fantástico isso. É maravilhoso. Sabe, como que a Bíblia ela é perfeita, né? A gente precisa seguir a Bíblia certinho, da forma que está falando aqui. É muito bom ter essa intimidade com Deus nesse aspecto também. Então, assim, uma coisa que eu queria ler aqui é quando Cristo morre na cruz, no lugar do pecador, como os animais morriam no sacrifício lá, né, na cerimoniais, Cristo se torna nosso sacerdote no céu. Ele foi oferecido como oferta na cruz, como o Cordeiro de Deus. E por ele ter se oferecido agora, ele pode dar o perdão. Olha que interessante. E agora Jesus está no santuário celestial ministrando por nós. E toda vez que você peca, você vai até esse sacerdote, como o povo de Israel ia ao sacerdote terrestre fazer o sacrifício no passado. Então tudo o que aconteceu na antiga Israel era um modelo para nós. Quando o povo ia lá, sacrificava o cordeirinho, né, ou algum outro animais, porque tinha outros animais dependendo do pecado, né? Ele sacrificava, aquilo tudo apontava para Cristo. Então o pecador ia até o sacerdote, né, naquela época, oferecia o animalzinho, cortava a garganta do animalzinho, o sangue tem que rolar, né? Sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Então aquilo era tudo um modelo, né, apontando para Cristo. Aí Cristo morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Agora a gente não precisa mais matar animais para pedir o perdão simbolicamente. Agora a gente pode ir direto a Deus. Olha que lindo. Então a gente não precisa ficar pedindo perdão a outras pessoas, né? Como, por exemplo, a Igreja Católica tem isso, né? De você confessar os seus pecados ao padre, e o padre ele manda você fazer, né, várias orações da Maria, Pai Nosso. Eu não entendo muito bem como que funciona, mas eu sei que é basicamente isso. Então assim, a gente não precisa disso. A gente pode ir direto ao Pai. Sabe, que coisa linda é isso?
Sabe, a gente não precisa ficar mais se humilhando para um outro próximo. Se humilhe para Deus direto, vai a Ele direto e peça perdão a Ele. Então, continuando aqui. Uma vez arrependidos, devemos apresentar a Deus nossas confissões de modo claro e específico. Dê nome aos seus pecados. Se fizermos isso, seremos lavados por Jesus, e seu sangue nos purificará de toda a injustiça. Somente Ele pode realizar essa obra. Cristo derramou seu sangue precioso para nos purificar, porque não pode haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. Foi o que eu disse, Hebreus 9:22. Que era o que acontecia nas cerimônias sacrificais, né? Na antiga Israel, que foi o que eu expliquei. Então, sétima pergunta. Que condição Jesus apresentou para o perdão dos nossos pecados? Mateus 6:12. Então diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então, como que eu consigo o perdão de Deus? Perdoando as pessoas que nos ofendem também e vem pedir perdão a nós, né? Então, que condição Jesus apresentou para o perdão de nossos pecados? Que para Ele nos perdoar, nós também precisamos perdoar e pedir perdão aos nossos irmãos e o nosso próximo. Após terminar a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, Jesus ainda declarou: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha que grave. Mateus 6,15. Quem não está disposto a exercer misericórdia para com os que lhe ofendem, não pode obter misericórdia de Deus. É impossível. É impossível. Se a gente não quer exercer misericórdia para com o nosso irmão, como que Deus vai exercer misericórdia com a gente? É impossível. Entende? É uma ligação, tudo é uma ligação, a ligação do bem. Entende? Não tem, a gente não pode ser metade bom e metade ruim, gente. É totalmente. É isso que a Bíblia prega. Entregar a vida totalmente. Entende? Perdoar totalmente. Não é 50%, é 100%. É egoísmo humano desejar o perdão divino sem estar disposto a oferecer o perdão às outras pessoas. Egoísmo. Oitava pergunta. Quantas vezes devo perdoar a quem me ofende? Mateus 18, 21 e 22. Que foi o que eu li todas as vezes. Né? Pedro chegou perto de Jesus, né? E perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Né? 7 vezes? Aí Jesus fala, né? Tá aqui, ó. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você deve perdoar 7 vezes mais 77 vezes. Né? Então quer dizer, a gente deve perdoar sempre. Sempre exercer o perdão. Os mestres antigos limitavam o exercício do perdão a 3 ofensas, no máximo. Pedro, que professava seguir os ensinos de Cristo, aplicou até 7, número que indica perfeição. Cristo, porém, ensinou que nunca devemos nos cansar de perdoar. Não até 7, ele disse, mas até 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar aqueles que nos ofendem, tantas vezes como Deus nos perdoa. Somente Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Por isso, podemos nos aproximar dele com confiança, para recebermos o alívio de que tanto precisamos. Contudo,
Muitos esperam merecer a graça e o perdão de Deus, tentando fazer boas ações. Não reconhece sua pecaminosidade e incapacidade somente quando descobrimos que não possuímos nada que nos qualifica para o céu. O Espírito cria em nós um desejo de mudança. Tem muitas pessoas que buscam o perdão fazendo boas obras, fazendo caridade. E não é esse o propósito. A gente precisa pedir perdão a Deus, dar nome neles e mudar de vida. Não adianta nada eu ser uma pessoa que bebo, fumo, né, uso droga, enfim, sou mentiroso, sou adúltero, né? E aí eu quero pedir o perdão a Deus, eu vou ali, faço uma caridade, ajudo uma pessoa e tal, pronto, continuo na mesma vida minha. Não é assim, não pode ser assim, não é assim que a Bíblia explica. Entende? Há uma mudança de vida, nova criatura tenho que ser, para que Deus possa nos perdoar, né? Uma coisa importante aqui, arrependimento e conversão são duas coisas diferentes. Arrependimento pode ser traduzido como tristeza e conversão é mudança de vida. A gente precisa ter conversão, arrependimento e conversão. Então, quando cometemos algo errado, o Espírito Santo nos alcança, porque é Ele que faz isso. Esse é um dos trabalhos dele. Ele nos entristece por saber que nós erramos. E é nesse momento que a gente muda de atitude e paramos de praticar esse ato errado. Olha que lindo! Isso é conversão. O Espírito Santo trabalha em nós, gente, sabe, para a gente ser uma nova pessoa. Quando a gente quer, quando a gente deixa, né, aquilo que eu falei, acho que no estudo passado, Deus ele se preocupa com a gente. O céu está em busca da nossa alma para nos dar a vida eterna. Então o Espírito Santo ele nos ajuda, sabe, em vários aspectos da nossa vida, e o perdão é um deles. Eu acho isso lindo, sabe? Da parte de Deus para com a gente, a preocupação deles para com a gente, o amor deles para com a gente, em querer nos ajudar, entendeu? Porque o Espírito Santo ele nos entristece. Para quê? Para a gente enxergar que a gente errou. Ele está nos ajudando. Que coisa linda, né? Que eu podia, né, pecar, magoar alguém e não sentir nada. Né? Como muitas vezes deve ser assim, né? Pessoas que não querem Deus. É daquela forma, eu amo o Senhor Deus, mas minha vida eu faço o que eu quero. Quero viver minha vida da minha forma. Isso não é amar a Deus perante a Bíblia. O arrependimento é a tristeza de algum ato errado e a conversão é a mudança de vida. Precisamos ter a conversão nas nossas vidas, se arrepender, né? Que nem Davi fez. Mas Davi também pediu a conversão, pediu um coração novo, né? E é isso que a gente precisa ter. Então, para finalizar aqui o nosso estudo, gostaria de ler algumas coisinhas que diz assim: o amor de Deus é suficiente para alcançar o meu e o seu coração e para perdoar o maior pecador que possa existir. Olha que lindo, que Deus maravilhoso, gente. Como nós precisamos dar crédito a esse Deus, fazer o que Ele pede. É um Deus de tanto amor. De fato, não é isso que a palavra ensina? De que há perdão para todo pecado? E a promessa divina é: ainda que os nossos pecados sejam grandes, Deus promete lançá-los no fundo do mar e deles se esquecerem e jamais se lembrar deles. Que Deus lindo! Que Deus lindo! Por isso,
podemos confiar no Senhor, de que há perdão para os nossos pecados. Talvez também precisamos estender esse perdão a alguém que nos ofendeu. Perdoe as pessoas que machucam a gente, perdoe. Não leve isso, sabe, com você, perdoe. Desenvolva esse perdão para com o seu próximo. Deus é quem coloca esse sentimento em nós, de tristeza, para perdoarmos o nosso próximo. Porque se depender de nós, não teríamos essa capacidade. Porque somos tão falhos, tão pecadores, tão maus, que se Deus não nos ajudar, a gente não consegue por a gente mesmo, entende? E quando oramos a Ele, pedindo forças e ajuda, Ele nos ajuda a resolver nossos problemas. Mas, se não estamos dispostos a perdoar, como podemos nos aproximar do Pai para pedir algum perdão? Como? Como que eu posso chegar até o meu Deus e pedir perdão a Ele se eu não perdoo o meu próximo? Se eu fico remoendo aquilo que um irmão fez para mim? Por isso, temos uma grande missão nessa vida, de desenvolver essa misericórdia em nós, para vivermos em harmonia com o céu. Então, a maravilha desse estudo de hoje é que para pedir para perdoar a todos. Então que nós possamos, gente, desenvolver o ato do perdão. Porque é uma coisa muito bonita, é até terapêutico isso. Né? Que é aquilo que eu falei para vocês, quando eu comecei a entender o hábito do perdão, eu comecei a ficar mais ligado com Deus. E é incrível como que isso é verdadeiro. A intimidade que eu tenho com Deus hoje é muito grande. Eu falo de tudo para Ele. Falo que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu não consigo às vezes, que eu estou tentando, que eu estou lutando, mas eu não consigo. Sabe, é uma intimidade tão gostosa, tão grande, que Ele passou a ser meu amigo. Um amigo íntimo, sabe? Então desenvolva isso dentro de você, que você pode ter certeza que vai ser maravilhoso para a sua vida cristã. Que Deus os abençoe e que possamos nos encontrar no próximo estudo. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.